Olá pessoal, professor Edenilson, gravando para o curso técnico em segurança do trabalho do Colégio Estadual Dr. Brasílio Machado, Antonina, Paraná, pessoal do segundo semestre. Pessoal, estamos entrando aí numa nova NR, NR6. NR6 fala sobre os equipamentos de proteção individual, né, os EPIs. Então, vamos falar aqui de um pouco dos conceitos da NR6. Tá? Então a NR6 também vem aí do conjunto da Portaria 3.214 de 1978, né? E ela vem passando aí pelas atualizações, então eu sempre falo para vocês para olharem aí as atualizações, baixem do site do ENIT, né, as normas aí atualizadas. Então a última atualização na NR6 foi a Portaria 877, 24 de outubro de 2018, né? Fez ali algumas alterações aqui na NR6, tá, gente? Então, o que é a NR6, né? Você já deve ter ouvido falar aí dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Então, a norma NR6, ela considera EPI todo dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção dos riscos suscetíveis a ameaçar a segurança e a saúde no trabalho, tá? Então, quando a gente fala em proteção dos riscos suscetíveis, um grande equívoco, né? E as pessoas, elas não digo assim um equívoco, mas é, por muito tempo os trabalhadores eles achavam que os EPIs evitavam acidentes, tá? Então isso é uma coisa ainda que é muito forte na cabeça dos trabalhadores, né? Que se você fizer isso numa palestra, né? Então geralmente a gente faz palestras em CIPATES, a gente sempre está participando. Você pergunta, né, pro trabalhador: EPI evita acidentes? Todo mundo responde que sim, evita acidentes, tá? Mas se você pensar bem, o EPI ele não evita que o acidente aconteça, tá? A finalidade do EPI é isso aqui, gente, ó, destinado à proteção dos riscos suscetíveis, tá? Vamos dar um exemplo. Um trabalhador em uma obra, né? Ele está lá com seu capacete de segurança. Qualquer objeto que cair na sua cabeça, esse objeto ele tende, né, a não atingir a cabeça diretamente do trabalhador, porque ele vai atingir o capacete, né? Então ele pode quebrar o capacete, ele pode furar o capacete, ele pode não fazer dano no capacete, mas o EPI evitou que o acidente acontecesse? Não, né? O EPI não evitou que o acidente acontecesse. O EPI ele evitou então o quê? Ele evitou o dano, ele evitou a lesão que poderia ser causada por esse acidente. O acidente aconteceu. O martelo, o prego, o tijolo, né, seja lá o que for, caiu na cabeça do trabalhador. Mas ele não se feriu, né, não teve um ferimento maior, uma gravidade maior no ferimento, porque o EPI fez o seu trabalho, tá? Então o EPI, gente, é destinado à proteção dos riscos suscetíveis. Aí já me perguntaram assim: ah, Denilson, mas o cinto de segurança ele evita o acidente. Ele evita que o cara caia lá de cima, né? Sim, ele vai evitar que ele caia lá de cima. Mas se você pensar comigo assim, o acidente não aconteceu? O acidente aconteceu, ele escorregou e ele caiu. Ele só não se espatifou lá embaixo, né? Não se quebrou tudo, por quê? Porque o EPI, ele protegeu ele, né? Ele ficou preso ali no talabarte, né? Falando em DNR-35, né? Ele ficou preso pelos talabartes, mas ele ficou pendurado. Ele caiu, mas ele não se arrebentou lá embaixo porque o cinto de segurança protegeu ele, tá? Então, o EPI não evitou que o acidente acontecesse, o EPI evitou uma lesão maior nesse trabalhador, porque ele vai sofrer algumas lesões, assim, no caso de altura, né, falando do cinto de segurança, ele vai bater na estrutura, vai ter o choque, né, do impacto, né, da queda, até o cinto de segurança travar ele, etc, etc, etc. Tá? Então, o EPI não evita que acidentes aconteçam, tá? Então isso a gente tem que sempre trabalhar nos funcionários, porque ele é destinado à proteção dos riscos.
Eu sei que tem um risco de queda de objeto na cabeça do trabalhador, eu vou proteger eles com capacete. Existe o risco de corte, existe risco aí de machucar as mãos nas atividades que estão sendo desenvolvidas. Eu vou fornecer a luvas. Existe aí ruído nas atividades, eu não consigo controlar com medidas de proteção coletiva. Eu vou é, eu vou fornecer protetor auricular aí para os funcionários, ok, gente? É, Entende-se aí como equipamento de proteção individual todo aquele composto por vários dispositivos que o fabricante tem associado com um ou mais riscos que podem, né, ocorrer simultaneamente, que possa ameaçar a saúde do trabalhador, tá? Outra coisa importante, ó, no 6.2 ele fala que equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importado só poderão ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, tá? Então tem que ter o CA, todos os EPIs. Ah, mas uma vez perguntaram para mim, professor, né, Elenilson, a dona Mariazinha ali, a gente quer comprar os sapatos dela, né? Nós temos, a nossa empresa, ela é uma empresa é, sustentável, né? Quer ajudar a comunidade, ajudar os pequenos produtores, né? E a gente quer comprar aí uma botina que ela faz ali e é muito boa. Se não tiver isso aqui, ó, certificado de aprovação, o CA, não é considerado um equipamento de proteção individual. Ele vai ser uma botina, né, uma botina normal, mas para fins de NR6, para fins de segurança do trabalho, não vai ser considerado um EPI, tá? Tem que ter o certificado de aprovação expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, né, do Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? Então, o certificado tem que estar disponível no equipamento, tá? Então, você pode pensar aí, mas eu queria comprar essa luvas aqui que é mais barata, né? Sim, ela pode ser mais barata, mas ela não tem aí a aprovação necessária, não possui aí as especificações necessárias que o Ministério do Trabalho ele nos recomenda, tá? Então a gente precisa levar bastante a sério e cuidar dos, dos equipamentos de proteção, olhar se realmente, né, o CA ele está válido, tá? O CA ele tem aí uma data de validade, tá? Então o CA tem data de validade. Na próxima aula aí eu já vou mostrar para vocês aqui como a gente faz para a gente fazer, como a gente faz aí para a gente poder fazer a pesquisa aí de um certificado de aprovação, tá? Controlar aí a sua validade, porque se o EPI ele não tiver dentro da validade, se esse CA ele não tiver dentro da validade, ele não está apto para o uso, tá? Então outra coisa importante, ó, a empresa também é obrigada, gente, a fornecer aos funcionários os EPIs gratuitamente, tá? A empresa não pode cobrar a entrega de EPI. Ah, eu vou entregar X EPIs e já vou descontar aqui na folha de pagamento do funcionário X reais aqui referente aos EPIs. Então, também a empresa não pode efetuar cobrança, tá? Em que momento que a empresa pode efetuar cobrança, né, dos EPIs? Ela pode efetuar as cobranças depois lá na demissão desse funcionário. Por quê? Porque sim, os EPIs eles pertencem à empresa, ele está sob a cautela do funcionário. Então, nós vamos ver mais para frente aí que a empresa tem as suas obrigações, né? Isso está aqui na NR.
E também os empregados têm as suas obrigações junto à empresa com relação aos EPIs. Então a empresa tem que fornecer EPI gratuitamente, ó, e EPI adequado ao risco, tá? EPIs aí adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, tá? Nas seguintes condições, ó, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente ou doença no trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, e para atender situações de emergência, tá? Então, a empresa tem que fornecer gratuitamente os EPIs em perfeito estado de funcionamento, tá? Então, efetuar a cobrança não pode, tá? Lembram da NR28, né? Se a gente puxar aqui NR28 de novo, então cada item aqui da norma tem aí a sua penalidade, tá? Tem a sua penalidade aí. Olha lá, 6.4. As peculiaridades de cada atividade profissional e observado o disposto 6.3, o empregador deve fornecer EPI adequada de acordo com o disposto do anexo 1 desta NR. Então, a NR6, ela tem um anexo, né? Vamos lá no anexo 1, só para vocês entenderem, né, o que é o anexo 1. Aqui, ó, anexo 1, ó. O anexo 1 da norma, ela vai falar o que são esses equipamentos, tá? Aqui, ó, EPI para a proteção da cabeça, ó, capacete de proteção contra o impacto de objetos sobre o crânio, capacete de proteção contra choques elétricos, capacete contra agentes térmicos, ó, capuz ou balaclava fazem parte de proteção da cabeça, ó, capuz para a proteção do crânio e pescoço contra a origem térmica, capuz, face e pescoço contra agentes químicos, capuz de proteção contra abrasivos escoriantes, e assim vai. EPI para os olhos e face, ó, protetor facial e assim por diante, ó, máscara de solda, proteção auditiva, proteção respiratória, ó, respirador de adução ou máscara autônoma, proteção para o tronco, membros superiores, membros inferiores, quedas de diferente de nível, ó, e termina a NR aqui na NR6, que está com seu anexo 1. Então a NR6 ela é uma NR curtinha, né? Ela é uma NR curta, tem apenas aí 11 páginas, e uma boa parte dessas páginas aí ela está tratando lá dos EPIs, né? Tá especificando o que é cada EPI, para que serve cada EPI, tá? Então, o anexo 1 da CNR aí, ela está atendendo as particularidades aí de cada atividade, tá? Por exemplo, ali ele falou de contra queda de objetos, tem contra elétricos, contra térmicos, materiais abrasivos e assim por diante, ok, gente? Então, estamos aí com uma introdução aí da NR6. Na próxima aula a gente vai tratar um pouco mais aí da NR6. Eu estou preparando aí alguns slides para mostrar para vocês alguns fotos aí de alguns EPIs, a finalidade de cada EPI, né? Então aí mostrar aí alguns acidentes que aconteceram, se o EPI funcionou ou não funcionou e assim por diante, ok, gente? Então nessa aula de hoje a gente vai ficando por aqui, né? Deixo para vocês aí um grande abraço e até a nossa próxima aula.